Vamos nessa, vamos tratar nessa UT8 de crédito tributário e lançamento tributário. Vamos iniciar os nossos estudos na UT8 com o conceito de crédito tributário. Você vai ver comigo que a constituição do crédito tributário hoje não é só feita pela autoridade administrativa, como afirma o artigo 142, parágrafo único do CTN. A jurisprudência já evoluiu no sentido de que é possível também o particular constituir o crédito tributário nos casos de lançamento por homologação, quando ele declara a dívida tributária e não o paga, ou quando ele declara a dívida tributária e paga parcialmente, podendo aquela parte em que ele declarou e não pagou ser escrita em dívida ativa, jurisprudência consolidada do STJ. Ademais, a Constituição também trouxe, com a emenda 45 de 2004, uma previsão expressa no sentido em que o magistrado trabalhista, o juiz na Justiça do Trabalho, também pode constituir o crédito tributário decorrente das suas decisões na espécie tributária contribuição previdenciária. Então você vai ver também esses dois casos. Vamos lá? Então vamos lá. Veja o que diz o nosso querido CTN. O crédito tributário decorre da obrigação tributária principal e tem a mesma natureza desta, ou seja, o crédito representa aí o momento da exigibilidade do crédito. Quando é constituído o crédito tributário, a obrigação tributária apenas era existente. Não se poderia cobrar, não se poderia exigir. A cobrança só é possível a partir da constituição do crédito tributário. Vocês vão ver comigo que a partir do crédito tributário, o fisco já pode cobrar o tributo. Agora, claro, você também vai ver comigo, se o contribuinte não pagar, ele não pode executar. Por quê? Porque aí, para utilizar de meios coercitivos, para a obrigação tributária ser exequível ou executável, tem que escrever em dívida ativa, que aí é um procedimento posterior. Mas com a construção do crédito tributário, o crédito já se torna exigível. Então, a palavra exigibilidade é umbilicalmente ligada a crédito tributário, ok? Vamos lá. Veja que a construção do crédito tributário também pode ser feita pelo particular, como eu falei, com declarações tributárias, por exemplo, DCTF ou GIA, em casos em que ele declara o tributo e não o paga no lançamento por homologação, ou ele declara e paga parcialmente. Também pode ser feita, como eu também falei, no caso de contribuições previdenciárias na Justiça do Trabalho decorrente de sentenças condenatórias em pecúnia e aos valores objeto de acordo homologado que integrem aí o salário de contribuição, ou seja, acordos homologados na Justiça do Trabalho ou decisões condenatórias equivalem aí, podem constituir o crédito tributário. Não é necessário que haja uma autoridade administrativa. O próprio magistrado, que é a autoridade judicial no caso, já faz o lançamento, já é possível, então, constituição do crédito tributário por autoridade judicial e não necessariamente por autoridade administrativa nesse caso. E o STF já interpreta também dessa forma após a emenda 45 de 2004. Assim sendo, veja que nos termos do CTN, podemos afirmar que o crédito tributário é uma obrigação tributária lançada ou uma obrigação tributária exigível, ou seja, o crédito tributário pode ser conceituado como uma obrigação tributária lançada, ou seja, que tenha sido constituída através do lançamento, ou uma obrigação tributária exigível. Por quê? Porque a partir do crédito tributário, a obrigação já pode ser exigida, cobrada. Vou dar um exemplo. Notificou o contribuinte para pagar o IPTU. Então, com essa notificação, já é uma cobrança. Ele tem, por exemplo, 30 dias para pagar o IPTU. Caso ele não pague, claro, estamos aí falando de uma forma geral, né? Vocês sabem que existem, na maioria dos casos, as legislações municipais estabelecem parcelamento do IPTU. Mas vamos supor que o IPTU, né, tem um prazo de 30 dias. Então, nesse prazo de 30 dias,
né, a obrigação ali já está sendo cobrada. A notificação constituiu o crédito tributário. Aí vamos supor que ele não pague o IPTU, aí o que é que vai acontecer? O IPTU tem que ser inscrito em dívida ativa, que já é um procedimento diferente. E aí, depois da inscrição, pode ocorrer a execução fiscal nos termos da Lei 6.830 de 80. Mas aí já é um procedimento posterior a posteriori. Ok? Então, o lançamento, em regra, é o instrumento que confere a exigibilidade à obrigação tributária, qualificando, né? Assim, identifica o que se deve e se identifica o quanto se deve, né? Se identifica aí o andebeato, que deveria estar ali separado, andebeato, né? Separado, e quanto debeato a quantia que se deve. Veja que o crédito tributário é conceituado pela doutrina como direito da administração tributária de exigir do sujeito passivo o cumprimento da obrigação tributária e tem a função aí de estabelecer o vínculo entre sujeito ativo e passivo, porque aí já vai existir um sujeito passivo, quem deve, e um sujeito ativo, quem cobra, ok? Então já é exigível o crédito tributário. Nos termos aí, vamos agora falar das características do crédito tributário nos termos dos artigos 140, 141 e 183 a 193 do CTN. Veja, uma característica é a legalidade, né? Por quê? Porque segundo os termos do artigo, segundo os termos do CTN, o lançamento aí é uma atividade vinculada. Então, não há discricionariedade, né? O agente fiscal está vinculado, uma atividade vinculada e obrigatória, né? E é importante também dizer que a questão da dispensa, modificação ou extinção, suspensão ou exclusão da exigibilidade do crédito tributário e as suas respectivas garantias, exceto nas hipóteses previstas no CTN, sob responsabilidade funcional, ou seja, não se pode, né, a autoridade fiscal não pode dispensar o crédito tributário, salvo nas hipóteses previstas no CTN. Aí você pergunta, e se ele dispensar sem base na lei, sem base nas previsões do CTN que estabelece as hipóteses de suspensão, extinção e exclusão do crédito tributário, o que é que acontece? Ele pode ser responsabilizado funcionalmente. Inclusive, o artigo, você vai estudar comigo, né, que ele pode até ter, em algumas hipóteses, né, de pagar valores em razão disso, nos termos do artigo 208 do CTN. Você vai ver isso posteriormente, ou seja, há uma responsabilidade aí funcional, né, que pode gerar até o pagamento de pecúnia. Ok? Vamos lá. Autonomia entre obrigação e crédito tributário. Como você viu aí, né, há um dualismo tributário no direito tributário. Um dualismo tributário, né, no direito tributário. Parece até um pleonasmo, mas é importante para você fixar esse conteúdo. Por quê? Porque a obrigação tributária, ela surge com o fato gerador. E o crédito, ele surge com o lançamento. Então, pode existir a obrigação tributária sem crédito tributário. Ou seja, pode existir a obrigação tributária, mas não existir o crédito, por exemplo, por causa de uma hipótese de isenção, né, nos termos da interpretação ainda feita pelo CTN, em que incide o tributo, mas está impedido de fazer o lançamento do tributo. Ou seja, há esse dualismo. Enquanto no direito civil, quando há obrigação a crédito, no direito tributário pode ocorrer a obrigação e pode não existir crédito. Então veja o que diz o CTN, que estabelece que as circunstâncias que modificam o crédito, sua extensão, seus efeitos, ou as garantias ou privilégios a ele atribuído, ou que excluem sua exigibilidade, não afetam a obrigação tributária que lhe deu origem. Ok? Veja aí, garantias e privilégios estabelecidos nos artigos 183 a 193. Nós vamos estudar essas garantias e privilégios no AUT posterior. Também é uma característica fundamental do crédito. Destacamos ainda que a relação tributária pode ser visualizada até o crédito tributário, de acordo com a previsão expressa do CTN, com a seguinte sequência cronológica. Vamos ver essa sequência? Vamos. Veja, surge a hipótese de incidência ou fato gerador em abstrato, como você estudou aqui comigo, né? Depois ocorre o fato impunível, o fato gerador em concreto,
surge a obrigação tributária, depois, com o lançamento, há o crédito tributário. Então, primeiro, a previsão na norma, ser proprietário de veículo automotor. Quem não é proprietário de automóvel, não vai surgir o fato gerador em concreto. Mas vamos supor que aquela pessoa é proprietária de um automóvel, é proprietária, por exemplo, de uma Mercedes-Benz. Então, ela é proprietária de uma Mercedes-Benz, a previsão da norma ser proprietário de veículo automotor surgiu no mundo real, surgiu no mundo dos fatos, né? Saiu do mundo do direito, foi para o mundo dos fatos, ocorreu o fato gerador em concreto. Com a propriedade da Mercedes, né, vai surgir a obrigação tributária. Vai ter crédito? Não necessariamente. Né? Tem que ter a constituição desse crédito, ou seja, que em regra é feita através do lançamento. Como você viu que pode ser feita no caso de lançamento por homologação pelo particular que declara e não paga o tributo, ou pode ser feita, no caso de contribuição previdenciária, pelo magistrado trabalhista. Então, com essa constituição, há o crédito tributário. Né? Também aqui podemos ver hipótese de incidência, o fato gerador em abstrato, fato imponível, fato gerador em concreto, que é a ocorrência no mundo real, surgiu a obrigação tributária, depois o lançamento, depois o crédito tributário. Vejamos essa questão do CESP, que tentou confundir o candidato. Veja, o crédito tributário formalizado por meio do auto de infração lavrado pelo Fisco Federal. Perfeito. Né? O auto de infração aí seria uma espécie de lançamento de ofício. Até aí estava perfeito. Aí o que ele diz? Tem o condão de constituir o crédito em dívida ativa de natureza tributária. Falso. Você vai ver comigo que ele tem condão, né, de constituir o crédito e declarar a obrigação. Mas a inscrição em dívida ativa é posterior. A inscrição em dívida ativa ocorre, na verdade, se o contribuinte não paga o tributo. Ou seja, se após aquele prazo de 30 dias ele não paga o tributo, aí pode ocorrer a inscrição em dívida ativa. Mas a constituição do crédito tributário não tem o condão necessariamente da inscrição em dívida ativa. Por quê? Porque pode ocorrer o pagamento do tributo e não há necessidade de inscrição em dívida ativa. Então o erro aqui é a parte final. Né? Quando se fala tem condão de constituir o crédito em dívida ativa, falso. Né? Ele tem o condão de constituir o crédito, né? Abre prazo para pagamento, né? Se for pago, não existe nem inscrição em dívida ativa. Então pode ser extinto o crédito tributário pelo pagamento. A inscrição em dívida ativa só ocorre nas hipóteses de contribuinte inadimplente. Então, falsa. Então, é bom você perceber aí a relação. Vocês vão ver comigo que há uma evolução na relação jurídico-tributária. Fato gerador em abstrato, hipótese de incidência, previsão no mundo do direito. Depois, fato gerador em concreto ou fato imponível, acontecimento no mundo real, é proprietária da Mercedes, surgiu a obrigação. Agora, para ter o crédito, tem que ter, em regra, o lançamento. Pronto. Com o lançamento, constitui o crédito. Aí você pode me perguntar, acaba aí? Não. Pode acabar aqui? Pode. Pode acabar aqui se o contribuinte pagar a sua dívida. Mas se ele é inadimplente, pode continuar. Aí pode ocorrer a inscrição em dívida ativa e, posteriormente, a execução fiscal nos termos da Lei 6.830. Mas perceba, quando há a construção do crédito tributário, há a primeira cobrança, por exemplo, através de uma notificação, através, você viu aí, de um auto de infração e o contribuinte paga, não vai ocorrer a inscrição em dívida ativa nem a execução fiscal, porque o crédito já foi extinto antes. Só irá ocorrer a inscrição em dívida ativa se o contribuinte é inadimplente, ou seja, se ele não paga o seu débito tributário, ok? E se ele não paga o débito tributário, vai poder ocorrer a inscrição em dívida ativa e, futuramente, a execução fiscal. Um abraço.